Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos responder a questão: para que serve a filosofia? Nós vamos apresentar o que Aristóteles pensava sobre essa questão e mostrar também o que Deleuze, já que na filosofia contemporânea, século XX, pensava sobre isso. Ele vai dizer, por exemplo, que a filosofia ela serve para entristecer. A filosofia ela serve para nos deixar tristes. Nós vamos ver então o que ele queria dizer com isso. E vamos também ver de passagem a opinião do Albert Einstein em relação à filosofia. Às vezes o pessoal faz essa pergunta: para que serve a filosofia, de maneira muito agressiva, como se a filosofia não servisse para nada, né? E principalmente ali gente da área de exatas. Então vamos ver o que o próprio Albert Einstein pensava sobre a filosofia também. Acompanhe. Antes da gente iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o curso está na descrição desse vídeo. Lá você pode já ver alguns vídeos que estão disponíveis, você pode ver a grade, o conteúdo do curso. É um curso com mais de 14 horas de duração, que tem por objetivo colocar você em contato com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, para mais informações sobre o nosso curso, basta clicar no link que está aqui na descrição. Bom, então para que serve a filosofia? Bom, imagine que alguém te faça a seguinte pergunta: Ei, por que é que você matou a sua família ontem à noite? E aí, você não matou sua família ontem à noite, então você logo questiona a pergunta: que pergunta é essa? Eu matei minha família ontem à noite? Minha família está toda viva, que ideia é essa? Por que você está me perguntando isso? Vejam que isso aqui é um exemplo extremamente exagerado para mostrar o seguinte: perguntas elas quase sempre trazem pressupostos implícitos. Então, quando a gente faz a pergunta: por que você matou sua família ontem à noite? Eu estou com o pressuposto de que você, de fato, matou sua família ontem à noite. Então, eu pergunto o porquê disso. Então, é um exemplo bem exagerado para mostrar que, quando a gente faz a pergunta: para que serve a filosofia?, a gente também tem um pressuposto implícito aí. E esse pressuposto é: a filosofia ela tem que servir para alguma coisa. Então a gente pergunta: para que serve? Já que a filosofia tem que servir para alguma coisa, para que ela serve? E o que a gente tem que questionar é: a filosofia tem que servir para alguma coisa? Por que a gente faz esse tipo de pergunta? Por que a gente acha que tudo tem que servir para alguma coisa? Vejam que eu ainda não estou dizendo que a filosofia não tem que servir, mas a gente tem que estar aqui atento a esse pressuposto, a gente tem que questionar esse próprio pressuposto, para saber se a gente, de fato, pode aceitá-lo e responder. Porque se a gente tenta responder a pergunta sem questionar o pressuposto, quer dizer que a gente concorda com ele. E a gente tem que examinar: a gente pode concordar com isso, que tudo tem que servir para alguma coisa? O Aristóteles, por exemplo, achava que não. O Aristóteles ele dividiu o conhecimento em 3 grandes áreas, que eram os saberes produtivos, os práticos e os teoréticos. Saber produtivo, por exemplo, é o saber de um artesão, de um sapateiro. Você constrói objetos materiais com as coisas. O saber prático engloba a ética e a política. Vejam bem, a ética ela diz respeito ao nosso agir no mundo. Mas o que a gente produz com ética? Nada. É prático, mas não é produtivo. E a mesma coisa a política. A política também ela é prática, mas ela não é produtiva. Você não constrói nada físico, você não constrói objetos, você não constrói uma caneta com ética ou com política. E já os saberes teoréticos, eles vão englobar ali a filosofia e a teologia, por exemplo. E o Aristóteles fala: olha, essas aí estão acima de todas as outras ciências, elas não estão subordinadas a ninguém e por isso elas são maiores que as outras. É justamente porque elas não têm que servir ninguém. Elas não têm ali que estar submissa a uma qualquer autoridade, a uma qualquer finalidade. Então, para Aristóteles, estava completamente ok o fato de a filosofia não servir para nada, porque para Aristóteles isso é prova de que a filosofia é uma ciência superior. Ela é o conhecimento pelo conhecimento. Inclusive, a gente comenta sobre isso lá no nosso curso de Introdução à Filosofia. Então vejam que para Aristóteles, completamente ok. A filosofia não tem que servir para nada, porque se ela servisse a alguma coisa, se ela servisse a alguém, ela seria menor. E ela é maior justamente porque ela não serve a ninguém e a nada. Uma questão interessante é que a gente não se coloca essa pergunta, para que serve isso, para que serve aquilo? Há várias outras coisas da nossa vida cotidiana, há várias outras questões da ciência, por exemplo.
A pergunta surge com muita frequência em relação à filosofia, mas eu vou dar um exemplo aqui. Foi em 2015, a NASA lançou uma sonda chamada New Horizons para examinar a superfície de Plutão. Então, eu lembro que na época foi a maior sensação, né? Porque a gente poderia ver finalmente fotos muito próximas da superfície de Plutão. Inclusive, essa sonda ela está até hoje, né? Ela passou muito além de Plutão já, está mandando fotos do sistema solar. Ela está tão longe, né, que nesse momento as informações que ela manda demoram mais ou menos, não sei se são 14 horas para chegar, né, de tão longe que ela está. Bom, mas a questão é, se eu tiver conhecimento sobre a superfície de Plutão, o que isso muda na minha vida? Ou seja, para que serve conhecer a superfície de Plutão? Talvez para a burguesia, para os ricaços, seja até interessante talvez conhecer um pouco mais do sistema solar, para ver se tem algum lugar habitável, porque quando o capitalismo destruir o planeta Terra, a burguesia pensa então em migrar e dar continuidade ao capitalismo num outro planeta. Agora, Plutão não é habitável, então nem para a burguesia isso serve. Muito menos para a gente, meros mortais, trabalhadores, cidadãos comuns. Então, para que serve conhecer a superfície de Plutão? Eu lembro que na época a mídia repercutiu isso intensamente, e eu não vi em lugar nenhum alguém questionando a utilidade de se conhecer um pouco melhor o nosso sistema solar. E a questão é, isso muda o que em nossas vidas? Para que serve conhecer esse tipo de coisa? Tem um pessoal mais exagerado que vai dizer o seguinte, não, tem tanta gente na Terra passando fome, pega esse dinheiro aí e investe em comprar alimentos, investir em outras coisas, infraestrutura, etc. Como se o problema da pobreza no mundo fosse o investimento em ciência. É claro que isso aí é uma falsa solução para o problema. Então, se a gente tem um monte de gente passando fome, tira da ciência para tentar resolver o problema? Não, porque isso não vai eliminar a pobreza. Isso pode ser uma solução paliativa temporária, Mas fora esse pessoal aí, com esse radicalismo aí que tira da ciência para resolver a fome no mundo, quase ninguém reclamou do fato de a gente ter uma sonda ali perto de Plutão batendo fotos, Então vejam, muitas das pessoas que se perguntam pela utilidade da filosofia não se perguntam pela utilidade da gente ter fotos da superfície de Plutão. E a questão é, por quê? Por que essa pergunta só surge quando o assunto é filosofia? Isso se deve, em parte, a uma ignorância generalizada do que é a filosofia. Não é fácil dar uma definição. Tanto é que lá no nosso curso a gente tem uma seção chamada O que é filosofia, onde a gente apresenta cerca de 10 definições diferentes, passando por vários filósofos de todos os períodos da história da filosofia, para mostrar que a filosofia tem inúmeras definições. Então, de fato, não é fácil você conseguir uma definição que é filosofia e, por isso, as pessoas ignoram e perguntam para que serve a filosofia. Mas a questão não é somente essa. Isso envolve também não saber que algumas coisas extremamente úteis em nosso cotidiano têm a sua origem exatamente na filosofia. O pessoal que acompanha aqui o canal sabe que, além da minha formação em filosofia, graduação e mestrado em filosofia, eu também tenho graduação na área de exatas, na área da computação. E o que é interessante é que várias descobertas fundamentais da filosofia são utilizadas na computação sem que as pessoas façam a menor ideia disso. Um exemplo que eu posso citar aqui é o próprio sistema binário. Se você está vendo esse vídeo agora, se acontece essa mágica de eu conseguir gravar um vídeo, subir para o YouTube, ou seja, colocar isso online na internet, e vocês estarem com um dispositivo assistindo esse vídeo agora, isso, no final das contas, é tudo 0 e 1. Isso é tudo linguagem de máquina. E de onde é que surgiu essa ideia fascinante de uma linguagem com apenas 0 e 1? Bom, isso surgiu de Leibniz. Na filosofia ocidental, o sistema binário surgiu de Leibniz. O Leibniz ele queria criar uma linguagem humana que não tivesse tantas ambiguidades, como as nossas línguas têm. Então ele tinha um projeto, ele nunca concluiu isso, mas ele iniciou esse projeto de fazer uma língua, um idioma com apenas 2 signos, como se fosse o 0 e o 1. E séculos depois essa ideia foi recuperada na computação. Então o próprio sistema binário ele tem uma inspiração filosófica. Agora, quando a gente programa, escreve programas de computador, a gente escreve programas usando lógica. E a lógica é uma disciplina filosófica.
Eu estudei lógica no primeiro período de sistemas de informação, eu estudei lógica de novo no primeiro período de filosofia. Por quê? Porque a lógica é uma disciplina filosófica, a lógica é desenvolvida por Aristóteles. E é só que é claro que a lógica na filosofia é muito mais complexa, muito mais rica do que a lógica usada na computação, que na verdade é só uma parte, né, da lógica filosófica. Eu acho que 99% dos programadores não sabem que a lógica que eles usam no dia a dia é uma lógica baseada em Aristóteles. Né? E tem também a questão, né, e isso aqui é mais específico para o pessoal da computação que conhece, um paradigma de programação chamado orientação a objetos. Eu escrevi o meu TCC em sistemas de informação justamente abordando essa questão, que esse paradigma chamado paradigma da programação orientada a objetos tem inspiração direta em Platão e Aristóteles. E isso o próprio criador da primeira linguagem orientada a objetos, chamada Smalltalk, ele próprio admitiu isso. Ele fala, não, eu peguei inspiração em Platão e Aristóteles. Então ninguém nem imagina essas coisas, por exemplo. Ninguém faz a menor ideia de que por trás de toda essa tecnologia a gente tem questões filosóficas que serviram de inspiração para isso. Essa questão da computação diz respeito à tecnologia, então vamos falar da ciência, né? Falar de Albert Einstein. Nós falamos no início do vídeo que a gente ia mostrar um trechinho aqui, né, de uma carta do Einstein, no qual ele afirma a importância da filosofia para ele. Dizem que o Einstein já tinha lido as 3 críticas de Kant aos 15 anos de idade. Isso não é qualquer pessoa, não é qualquer adolescente que vai fazer isso, né? Você lê a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. Um adolescente de 15 anos é um adolescente especial que consegue ler essas 3 obras. Mas aí numa carta do Einstein ao Moritz Schlick, uma carta de 14 de dezembro de 1915, o Einstein ele fala o seguinte, né? Você também reconheceu corretamente que esta linha de pensamento teve grande influência sobre meus esforços, especificamente Mach e ainda mais David Hume, cujo tratado sobre a natureza humana eu estudei com paixão e admiração pouco antes de descobrir a teoria da relatividade especial. Muito provavelmente eu não teria chegado à solução que cheguei sem estes estudos filosóficos. Vejam que afirmação forte de Einstein. O Einstein está afirmando que, se não fossem os seus estudos filosóficos, ele não teria descoberto, provavelmente, a teoria da relatividade especial, né? Porque tem a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade especial. Ele está falando aqui especificamente dessa segunda, né? Da especial. Ele não teria. Antes de fazer a descoberta, ele estava lendo David Hume. Então a gente percebe por aqui como que um grande físico ele se relaciona de fato com a filosofia, como que um cientista ele deve se portar de acordo com a filosofia. Por isso que às vezes eu vejo um pessoal que acabou de descobrir a ciência, né, falando muito mal de filosofia, você percebe imediatamente que o sujeito não tem a menor ideia do que está falando. E quando a gente pega uma grande mente como a de Albert Einstein, a gente percebe que a forma de tratar a questão é completamente outra. Então, até agora, o que a gente viu nesse vídeo é o seguinte. Para Aristóteles, a filosofia não tem que servir para nada, e é justamente por isso que ela é superior, porque ela não tem que servir ninguém a nada. Não tem nada dizendo, filosofia, você tem que fazer isso. Não, ela está por cima. Ou seja, a filosofia ela reina, ela é soberana. Aquele que reina, não tem ninguém em cima dele. O Aristóteles pensava assim. Não serve para nada e está ok, e é por isso que ela é superior. Mas a gente viu que mesmo não servindo para nada, a gente citou alguns exemplos aqui da computação. A gente viu que como que a filosofia está por trás de algumas descobertas assim, que são fundamentais para a computação existir, para a computação funcionar. E a gente viu agora, por último, a posição do Albert Einstein. Se não fossem seus estudos de filosofia, ele nem teria provavelmente descoberto a teoria da relatividade especial. Agora vamos para mais uma outra tentativa de resposta a essa pergunta, para que serve a filosofia. Essa resposta a gente encontra no Deleuze, no seu livro Nietzsche e a Filosofia. O Deleuze vai afirmar basicamente o seguinte, olha, a filosofia ela serve para entristecer. A filosofia serve para te deixar triste, para me deixar triste. A filosofia serve para nos entristecer. Vamos ver então o que ele fala aqui, depois nós vamos ler também um trecho
aqui de Nietzsche, né, no qual o Deleuze está se baseando. Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta tem que ser agressiva, pois a questão pretende ser irônica e cáustica, né? Então, o primeiro ponto, o Deleuze já acha o seguinte, olha, perguntou para que serve a filosofia, tem que responder de forma agressiva. Tem que responder de forma agressiva, porque a pergunta é irônica. A filosofia não serve ao Estado ou à Igreja, que tem outras preocupações. Ela não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece ninguém, que não incomoda ninguém, não é uma filosofia. Ela serve para causar dano à estupidez, para transformar a estupidez em algo vergonhoso. Sua única utilidade é expor todas as baixezas de pensamento. Há alguma disciplina, fora a filosofia, que se propõe a criticar todas as mistificações, sejam quais forem as suas fontes e objetivos, para expor todas as ficções sem as quais as forças reativas não prevaleceriam? Expor como mistificação a mistura de baixeza e estupidez que cria a surpreendente cumplicidade entre vítimas e criminosos. Finalmente, tornando o pensamento em algo agressivo, ativo e afirmativo. Criar homens livres, isso é, homens que não confundem os objetivos da cultura com o benefício do Estado, da moral ou da religião. Então, chamar atenção para esse trecho aqui. A filosofia ela serve para causar dano à estupidez. A gente poderia até reformular aquele slogan do Donald Trump, né, e falar que com a filosofia a gente deve make stupidity shameful again, né, ou seja, torne a estupidez vergonhosa de novo. Né? Porque num período como o nosso, em que está sendo legal, está sendo cool ser irracional, ser estúpido, a filosofia não é extremamente necessária? A filosofia não é extremamente necessária para tornar a estupidez vergonhosa de novo? Ou seja, a gente tem que fazer o que a gente vai ler aqui no trecho de Nietzsche, que é tirar da estupidez a boa consciência. A filosofia serve para isso. A gente tem que tirar da estupidez a boa consciência. O ignorante, ele não pode ser ignorante com boa consciência. Isso é extremamente útil, isso é extremamente necessário no nosso contexto. Vamos ler aqui então, para a gente finalizar, o próprio Nietzsche, né, na obra Die Fröhliche Wissenschaft, ou A Gaia Ciência, e o que ele fala aqui no aforismo 328. Né, ele começa falando o seguinte, olha, der Dummheit Schaden tun, ou seja, causar dano à estupidez. Né? Então, nesse trecho aqui, o que ele está falando basicamente é o seguinte, ele está falando que antigamente, né, eles conseguiram tirar a boa consciência do egoísmo. Né? Ele está falando disso aqui, está fazendo uma crítica, né, essa questão de você criticar o egoísmo, e ele está falando, olha, o pessoal na antiguidade, eles conseguiram, de fato, tirar do egoísmo a boa consciência, né? De forma que ninguém mais depois conseguiu ser egoísta de boa consciência. E aí, falando nisso, ele faz um paralelo e fala o seguinte, ele fala, olha, que a partir de Sócrates, eles também começaram a criticar a estupidez, a ignorância. Né? E está falando aqui que o Sócrates começou a falar, olha, esse fato de você ficar seguindo todo mundo, ficar seguindo as leis e tudo mais, é por isso aí que vocês são infelizes. Vocês são infelizes por causa da sua ignorância. Né? Aí o que o Nietzsche fala que importa para nós aqui nesse vídeo aqui? Que ele fala o seguinte, olha, não vamos decidir aqui, entscheiden wir hier nicht, ob diese Predigt gegen die Dummheit bessere Gründe für sich hatte als jene Predigt gegen die Selbstsucht. Ou seja, não vamos decidir aqui se essa pregação contra a ignorância teve razões melhores do que aquela pregação contra o egoísmo. Né? Aí o Nietzsche continua, olha, gewiss aber ist dies, ou seja, isso é certo, da sie der Dummheit das gute Gewissen nahm, ou seja, que essa pregação, ela tirou da ignorância a boa consciência, gute Gewissen. Ou seja, diese Philosophen haben der Dummheit Schaden getan. Esses filósofos, eles causaram dano à estupidez. Então, em nosso período hoje, né, alguma coisa mais necessária, né, do ponto de vista prático-político do que causar dano à ignorância, à estupidez? Mesmo que a filosofia não servisse para mais nada, o que não é o caso, como a gente viu ao longo desse vídeo, no mínimo para isso ela serviria.
né, para tirar da ignorância a boa consciência, para machucar, para causar dano à ignorância. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e faça a sua inscrição também no nosso curso de Introdução à Filosofia, né? Inclusive, essa é hoje a principal forma de você estar apoiando aqui o nosso canal Filosofia Vermelha, né? A gente não tem apoia-se, a gente não tem nenhuma outra forma de financiamento. Então, mesmo que você não queira fazer o curso, é possível você comprar e dar de presente para alguém. Né? Lá na plataforma da Udemy tem como você clicar e falar presentear, dar esse curso de presente para alguém. Né? Então, se você quiser contribuir aqui com esse nosso trabalho, então adquira o nosso curso de Introdução à Filosofia. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.